casa. E Deus usa, Senhor, essa noite aqui a minha boca para profetizar que Deus acredita ainda na sua vida, na sua casa. Pastor Rafael Grandene com a oportunidade, e a igreja continua de pé em reverência à palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Por favor, eu quero compartilhar com seu coração uma palavra para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, sempre agradecendo a Deus por esse privilégio de podermos estar na sua casa, podermos louvar o seu nome, oferecer a Ele um culto e também ouvirmos a sua poderosa palavra. Hoje é um dia muito especial, hoje eu completo 31 anos de idade e não existe presente maior do que ter uma oportunidade de ministrar a palavra no dia do meu aniversário. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Valdir, sua casa, pastor Devaí, que o representa nessa noite. Deus abençoe você que saiu da sua casa para ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Você encontrou? Diga amém. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pode se assentar. Muito obrigado. Deus te abençoe. A maioria de vocês sabem que Noé viveu num tempo em que a humanidade estava totalmente divorciada da presença de Deus. O contexto que Noé vivia, cada um seguia a sua própria vontade em detrimento daquilo que Deus havia estabelecido. O contexto que Noé vive é um contexto de corrupção moral, é um contexto em que os valores estavam invertidos, e quando eu falo de valores invertidos, eu estou tentando dizer que o errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado. No meio de todo esse contexto caótico de valores morais invertidos, do certo se tornando errado e do certo passando a ser errado, a Bíblia vai dizer que Noé, ele se destaca no meio dessa geração, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração de valores distorcidos, no meio de uma geração divorciada e distanciada de Deus. A Bíblia vai dizer que Noé vinha de uma geração que temia a presença de Deus. E aqui eu acho interessante porque não basta vir de uma família temente a Deus. Eu sei que muitos aqui vieram de um berço evangélico, e quando as pessoas usam essa expressão berço evangélico, ela está tentando dizer que ele nasceu numa família cristã, onde os seus pais seguiam a fé e obedeciam a palavra. Só que não basta nascer num berço evangélico, não basta nascer numa família temente a Deus, nós também devemos temer a Deus. Então, mais do que vir de uma família que temia ao Senhor, a Bíblia diz que Noé também temia ao Senhor. Se você voltar a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 6, você vai ver que no meio de toda essa corrupção, de toda essa bagunça generalizada,
existe um versículo no capítulo 6, e o versículo é o versículo 9, que precisa da nossa atenção, porque no meio de uma bagunça moral generalizada, a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui faz o meu coração encher de esperança, porque no meio de uma grande maioria que corria ao rumo contrário à presença de Deus, existia um homem que estava fazendo o caminho contrário. Vou repetir isso: enquanto a maioria estava correndo contrário à vontade de Deus, Noé fazia o caminho inverso. Ele estava dizendo: se vocês não querem a presença de Deus, eu quero. Se vocês não querem a presença de Deus, eu quero. Vou repetir isso aqui até você dar um amém. Se vocês não querem a presença de Deus, eu quero. E a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Isso é fantástico. Por quê? Porque essa expressão pode parecer simples, pastor Devair, mas não é. Porque andar com Deus é mais do que um exercício espiritual. Andar com Deus requer, por parte dos envolvidos, um acordo de direção. Quando você decide andar com alguém, você precisa ter um acordo de direção. Por quê? Porque é impossível andar de mãos dadas em direções opostas, como diz o pastor Mark Anderson. O profeta Amós vai dizer, e vai nos perguntar: poderão porventura andar em dois juntos se não estiverem de acordo? Então, quando a Bíblia diz que Noé decidiu andar com Deus, ela está tentando dizer para nós que Noé decidiu submeter-se à sua vida. Ele decidiu submeter a sua vida inteira, em base de renúncia, em base de submissão. Por quê, pastor? Porque andar com Deus é ajustar a vida ao modo adequado de conduta, não a minha forma, mas a forma que Deus estabeleceu. Então, quando eu decido andar com Deus, é porque eu estou disposto a passar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, porque é a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. Então, quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, isso está tentando dizer para nós que ele mantinha de maneira diária, constante, a sua vida oferecida como um holocausto na presença de Deus. Quando a Bíblia diz que Noé decidiu andar com Deus, isso está dizendo que ele decidiu viver uma vida íntegra, compromissada com a verdade. Andar com Deus é submeter-se à sua direção, é submeter-se à sua velocidade. Quando eu decido andar com Deus, eu estou dizendo: Deus, é o Senhor quem vai ditar o rumo, e é o Senhor quem vai ditar o ritmo. Eu não estou aqui para dar pitaco, eu não estou aqui para questionar a velocidade. A direção é o Senhor quem dá, e o ritmo também é a tua presença quem vai ditar. Aleluia! Quando a Bíblia diz que Noé decidiu andar com Deus, isso está tentando ensinar para nós que ele decidiu contrariar a sua própria natureza. Por andar com Deus, ele está tentando dizer: eu renuncio à minha natureza, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio aos meus projetos, e eu decido viver do seu modo, me comportar do seu modo, viver do seu modo, reagir do seu modo. Quando a Bíblia diz que Noé decidiu andar com Deus, algumas coisas começaram a acontecer. E a primeira coisa que aconteceu quando Noé decidiu andar com Deus é exatamente o que o escritor aos Hebreus vai dizer para nós, no versículo 7 do capítulo 11. Noé andou tanto com Deus, intimidade, que a Bíblia diz que ele não foi humanamente avisado. Você está aí ou foi embora, irmão?
Noé estava tão próximo de Deus que Deus compartilhou com ele projetos que ainda não haviam acontecido. Noé viveu de maneira tão íntima com Deus que ele diz: eu preciso falar com ele, eu preciso falar para ele, eu preciso avisar ele a destruição que está prestes a acontecer. Mas ele andou tanto comigo que eu vou preservar ele e a sua família, 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 ele e a sua família. Então a Bíblia diz que Noé não foi avisado pelo instinto, pela meteorologia, pela ciência, não. O escritor aos Hebreus faz questão de dizer que ele foi divinamente avisado. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Era como se Deus chegasse para ele e dissesse: Noé, o negócio é o seguinte, o meu projeto é de destruição, vai vir muita água aí, mas nós temos andado junto há tanto tempo que eu não posso fazer isso sem te avisar. E a Bíblia é tão extraordinária, essa história é tão extraordinária, que Deus não apenas avisou que haveria uma destruição, Ele deu a Noé um projeto de preservação. Você está indo aí comigo? Diga amém. Deus avisa Noé: Noé, está vindo uma destruição. E aí, Deus, o que a gente vai fazer? Fique em paz, porque junto com a destruição eu tenho escape. Junto com a destruição eu tenho provisão. Aleluia! Junto com a destruição eu tenho uma saída, Noé. Você está aí comigo ou está fingindo que está dormindo? Querido, junto com a destruição, Deus deu a Noé a provisão necessária para que ele fosse preservado no meio do caos. Eu quero abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua casa e sobre a tua família. Haverá escape, haverá livramento. Deus já tem um projeto. Aleluia! Aí o que Deus diz? Noé, já que vai vir uma grande chuva, eu preciso que você construa uma arca. Eu preciso que você construa um barco. E é um barco de grandes proporções. Noé não era um engenheiro e muito menos um especialista em construções navais. E sabe o que eu acho mais interessante? Noé nunca tinha construído um barco na vida. Deus está pedindo para Noé fazer o que ele nunca havia feito. E Noé não deu desculpa, eu nunca fiz um barco. Todas as vezes que Deus te pede para realizar algo, é porque Ele já inseriu em você uma capacidade para desenvolver. Vou repetir isso. Todas as vezes que Deus colocar um projeto nas suas mãos, é porque Ele já te deu desenvoltura, talento, capacidade, unção para desenvolvê-lo. Então Noé, ele não se esquiva, porque quando ele recebe o projeto, junto com o projeto vem a capacitação para desenvolver, para construir. Fique em paz, querido. Se Deus te deu um grande projeto, junto com esse grande projeto virá uma grande unção, uma grande habilidade, uma grande capacitação. Você pode dizer amém por isso nessa noite? Glória a Deus. Então, com base na construção da arca, eu quero aqui exaurir algumas lições importantes. Se você quiser ir lá para o capítulo 6 de Gênesis e quiser me acompanhar, eu já estou quase terminando, tá? Amém? Primeira lição, Gênesis capítulo 6, versículo 14, parte A. Aí Deus diz a Noé: Noé, faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou de gofer. Então, primeira lição que Deus está nos ensinando: Deus estabeleceu um material
que a arca fosse construída. Deus dá um projeto a Noé e ele especifica a madeira que ele deveria construir. Alguns estudiosos afirmam que por conta do frio da noite a tendência da madeira é encolher. Vamos lá. À noite, por causa do frio, a tendência da madeira é encolher. Durante o dia, por causa do calor, a tendência da madeira é dilatar. Então à noite ela encolhe, de dia ela expande. Olha que coisa extraordinária. Por que Deus escolhe a madeira? Por que Deus é tão detalhista quando se fala em preservação de família? Ele poderia ter dito assim: não, escolhe qualquer madeira que você quiser aí. Não! Ele disse: você vai construir, e eu tenho uma madeira específica para você construir esse negócio. Por quê? Porque esse negócio é sério, Noé, e nada pode dar errado. Por que Deus escolhe a madeira? Quem quer saber, diga glória a Deus. Porque só Deus sabia a intensidade da chuva. Só Deus sabia a durabilidade da chuva. Só Deus sabia quantos dias ia chover, o quanto de vento ia bater. Aleluia! Então quando a chuva cai, a madeira era apropriada para quê, pastor? Para permanecer, para resistir. Aleluia! Então do começo ao fim do dilúvio, a madeira suportou a pressão da chuva, a umidade, o sol. Vou repetir isso aqui até alguém pegar. A madeira suportou o calor, a umidade, noite e dia, noite e dia. Aleluia! Deus não vai te colocar num projeto para esse projeto afundar. Deus está dizendo para alguém: eu te dei especificações. Para quê? Para que você suporte do início ao fim. Então por que Deus escolhe o material? Porque Deus não colocaria a família de Noé num barco que afundaria. Você está indo? Eu fui embora, irmão. Deus não colocaria Noé num projeto que não duraria. Então ele especifica a madeira para quê? Para ela suportar do início ao fim. Do início ao fim. Do início ao fim. Aleluia! Do início ao fim. A madeira suportou as ondas, o vento, a duração, a velocidade, a intensidade. A madeira teve capacidade de absorver tudo isso sem rachar, sem trincar, sem danificar a estrutura. Aleluia! Irmão, sinta a presença do Espírito Santo ministrando algo forte ao nosso coração nessa noite. Então não perca essa palavra, não perca essa revelação. Vai durar do início até o fim, vai suportar do início até o fim. Levante a sua mão e diga: a minha embarcação não vai quebrar no meio do caminho. Diga isso, a minha embarcação não vai quebrar no meio do caminho. Não vai. Segundo, vamos lá. Segundo, versículo 14, a parte B. Ele especifica a madeira. Verso 14, a parte B do capítulo 6. E ele vai dizer: farás também compartimentos na arca. Então, depois de ele especificar o material que a arca deveria ser construída, ele estabeleceu limites internos. Diga bem forte comigo: limites internos. Do jeito que você falou, não estabeleceu não. Diga bem forte: limites internos. Então ele diz: Noé, eu já especifiquei a madeira,
Agora eu vou organizar como vai ser por dentro dessa arca. Você vai fazer compartimento para alimento, vai fazer compartimento para os animais e vai fazer compartimento para vocês. Para que, Deus? Para que não vire bagunça. Aleluia ou não aleluia, irmão? Para que isso não vire uma verdadeira bagunça. Então por que Deus estabelece compartimentos? Para quê? Para que cada coisa estivesse no seu devido lugar. Comida no lugar da comida, animais no lugar dos animais, cada um no seu devido lugar. Então agora você pense comigo nos compartimentos reservados estabelecidos para a família. Não havia dúvidas, pelo menos eu não tenho, de que quando Deus estabeleceu limites, havia limites também para os filhos, para as noras. Aleluia ou não aleluia? Cada um no seu devido lugar. Por que os limites são importantes? Porque se não existe limite, vira bagunça. Quem que já passou numa rua cujo o sinaleiro estava sem funcionar? Quem já? Que vira? Bagunça, desordem, todo mundo vai embicando o carro, aí vira, aí não passa ninguém. É assim ou não é? Por que o sinaleiro é importante? Porque na hora que você para, eu posso ir. E na hora que eu paro, você pode passar. Não dá para passar dois carros ao mesmo tempo. E se alguém tentar furar o sinal vermelho, pode ser que provoque um acidente. Sim ou não? E na família acontece da mesma maneira. Por que acidentes acontecem dentro das nossas casas? Porque não tem limite, irmão. Ninguém respeita os sinais. Ninguém respeita os limites. Nenhuma casa funciona sem limites. Marido sem limite, esposa sem limite, filho sem limite. Ninguém respeita ninguém. Eu lembro de uma vez que eu já devo ter contado aqui, que todas as vezes que eu passava do limite com meu pai, irmão, era uma bênção. Eu lembro de uma vez, moleque, adolescente, eu gostava de jogar um truco, e meu pai disse assim pra mim: ó, o negócio é o seguinte, se eu pegar você em rodinha jogando truco, tem alguém que sabe o que é truco? Mas tem gente que não sabe baralho, irmão. Aleluia. Dá um baralho. Meu pai foi trabalhar. Meu pai, ele tinha estabelecido um limite. Eu falei assim: rapaz, isso vai dar nada não. Aí eu tava lá na rodinha: 6, 3 mil, ladrão. E os meus amigos todos sabiam do limite que Deus havia estabelecido, que meu pai havia estabelecido para mim. Aí quando eu penso que não, envolvido, a hora passou, deu a hora do meu pai voltar do trabalho, e era bem na rua que meu pai descia, olha isso. Quando um primo meu olhou e falou assim: Grendene, seu pai tá descendo aí, dá as cartas aqui por baixo. Eu falei: não adianta não, ele já viu, agora não adianta não. Eu tentei correr,
tentei fugir. Psicologia foi uma benção, irmão. Nunca mais eu joguei baralho na minha vida, truco, aleluia. Limites. A vida é feita de limites. Ser humano precisa de limites. Então Deus estabelece compartimentos para quê? Para que existisse um limite, para que pudesse haver harmonia, para que pudesse haver paz, para que pudesse haver um relacionamento saudável, um relacionamento sadio. Quem aqui lembra dos filhos de Eli? Lembra dos filhos de Eli? Sacerdotes que viviam a vida sem limites. Eram sacerdotes, sabiam do que o sacerdócio, do que o ofício sacerdotal exigia, mas mesmo assim eles negligenciaram, viveram de maneira profana, de maneira sem limites, de maneira desorganizada, e o fim deles foi trágico. Os limites foram estabelecidos para serem respeitados. Então, se você quer viver bem, quer viver em paz, aprenda a respeitar limites. Amém ou não amém, irmão? Aprenda a respeitar os limites. Você que é filho que está me ouvindo aqui, aprenda a respeitar limites. Você que é pai, aprenda a respeitar limites. No nosso relacionamento conjugal, precisamos respeitar os limites. Terceiro, vamos lá, parte C do versículo 14. Deus também estabeleceu como a arca deveria ser protegida. Aí ele vai dizer, além dos compartimentos, além da madeira, Noé, isso aqui é importantíssimo. E betumarás por dentro e por fora. E betumarás por dentro e por fora. E betumarás por dentro e por... O mesmo material usado por dentro deveria ser usado fora. O mesmo material usado fora deveria ser usado pelo lado de dentro. Então o que é o betume? O betume, numa linguagem mais contemporaneizada, seria como se fosse o revestimento, uma espécie de verniz. Esse betume aqui era obtido na natureza, ou um processo de destilação do petróleo, mas enfim, isso aqui serviria para tampar as brechas, porque não adiantaria ter uma boa madeira, ter compartimentos do lado de dentro bem organizado, se quando a água começasse a descer, a água começasse a entrar dentro da arca, ia adiantar sim ou não? Não. Aprenda uma coisa: pequenas brechas não tapadas gerarão grandes estragos. Vou repetir isso aqui, se você quiser anotar, depois você não esquecer. Pequenas brechas não tapadas podem gerar grandes estragos. Pequenas brechas não tapadas podem gerar grandes estragos. Por isso Deus foi detalhista. Deus especificou a matéria que deveria ser usada para tapar as brechas. Então, assim como a arca precisou de betume por dentro e por fora, as nossas famílias também precisam de betume. As brechas precisam ser tapadas. A gente tem que vigiar no que nós assistimos na televisão. Nós precisamos vigiar naquilo que os nossos filhos assistem. Nós precisamos vigiar. Betume, tapar as brechas. Mas pastor, isso aqui não tem nada a ver não, mas isso aqui também não tem nada a ver não. E a água só vai entrando. Não, mas isso aqui é radical demais, pastor. Não, mas isso aqui é ser fanático demais, pastor.
Não, mas isso aqui é bobeira, pastor. E a água só vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Deus estabeleceu um projeto da arca não para essa arca afundar. Deus fez o projeto da arca não para essa família ser destruída no naufrágio. Não. Deus construiu a arca para que ela fosse um instrumento de salvação. E é por isso que ele disse: Noé, tapa as brechas. Tapa as brechas nessa noite, meu irmão. Vamos começar a ser vigilantes, ser sóbrios, ser sensíveis. Aleluia, aleluia. Vamos ser sensíveis. Por quê? Porque pequenas brechas não tapadas podem produzir grandes estragos. E aqui eu termino no versículo 16, a parte B. A arca deveria ter somente uma porta. Aí porás a porta da arca ao seu lado. Versículo 16, a parte B. E eu termino. Deus diz: Noé, a madeira está ok, os compartimentos estão ok, betume está ok. Agora você vai fazer um negócio. Você vai fazer uma porta só. Apenas uma porta. Apenas uma porta. Apenas uma porta de entrada. Apenas uma porta. Não haviam duas entradas. Uma geração inteira pereceu. Por quê? Porque não quiseram entrar por aquela porta. Uma geração inteira pereceu porque achou que Noé estava louco. Porque não quiseram entrar por aquela porta. E aquela porta era o meio da salvação do caos. Querido, não existem portas. Só existe uma porta. Aleluia. Não existem caminhos. Só existe um caminho. Aleluia. E eu tenho uma boa notícia para alguém nessa noite. A porta continua aberta. A porta continua aberta. A porta continua aberta. Muitos pensam que todos os caminhos levam a Deus. Estão completamente enganados. Só existe uma porta. Se nós queremos ver a nossa família preservada da destruição, só existe um caminho. Se nós queremos ver a nossa família preservada em meio ao caos, só existe um caminho, só existe uma porta, só existe uma via. Enquanto Noé construía, a construção era uma pregação. A construção era um sinal. E enquanto Noé construía, ele parecia um louco, sim ou não? Sim ou não? Ele parecia um idiota, sim ou não? Ele parecia um fanático aloprado, sim ou não? Até que começou a chover. Todo mundo que passava zombava, possivelmente. Noé, a gente nunca viu uma gota d'água cair do céu. Noé, você está construindo isso para quê? Noé, não precisa tanto. Noé, para que isso? Deixa de ser louco, deixa de ser fanático. Até que começou a chover. Mas a porta estava fechada. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. A mesma água que matava do lado de fora, a mesma água que matava do lado de fora, fazia com que a arca subisse. Do lado de fora, morte. Do lado de dentro, vida. A chuva ia caindo, ia inundando, ia matando, ia destruindo, e a arca
subindo, 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 subindo. Vou ficar nesse subindo aqui até você dar um amém. A mesma água que estava matando do lado de fora e estava fazendo a arca subir, 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 subir. Quando você ouve a voz de Deus e obedece os seus projetos, aleluia, aleluia, há uma promessa de preservação para nós, há uma promessa de providência para nós, e que essa palavra gere esperança no seu coração, aleluia. Ande com Deus, permaneça com Deus, não fuja, porque só existe um caminho, uma porta, e ela continua aberta. Se existe um meio para qual nós poderemos ser salvos, é por meio dessa porta, é por meio desse caminho. Então coloque a sua família dentro da arca e não saia dela por nada, não saia dela por nada. Nós seremos preservados em meio ao caos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos nessa noite pela tua palavra, por esse momento de meditação. Que essa palavra, meu Deus, encontre um coração como terra boa, como terra fértil, e que essa terra, meu Pai, e que essa palavra frutifique no coração da tua igreja. Pai, que o Senhor nos ajude em meio ao caos a andarmos em tua presença e não abandonarmos a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos. Amém e amém.